Enquanto muitos estão com medo de comer carboidratos, outros estão colocando a proteína num pedestal e ela vem sendo a estrela do momento agora na alimentação. Mas será que você precisa realmente de toda essa proteína no dia a dia? Nós vamos entender isso hoje nesse vídeo. Meu nome é Ana Luísa Almeida, sou nutricionista e especialista em fitoterapia e saúde LGBT e vamos lá para mais um novo conteúdo. Bom, a proteína ela tem ganhado um grande destaque, principalmente nas mídias, entre pessoas famosas, influencers. Na indústria nós temos aí proteína em pó, whey protein, tem alimentos fortificados com proteínas em barrinho ou então em bebidas. E tem chegado cada vez mais pessoas com dúvidas no consultório como colocar essa proteína, se ela está adequada ou não. E, na verdade, querendo colocar cada vez mais proteína na alimentação. Mas será que você realmente precisa colocar toda essa quantidade no seu dia a dia? Nós sabemos que a proteína ela vai ter um papel muito importante nessa formação de músculo, nessa manutenção, né, da sua quantidade de músculo no dia a dia, na sua imunidade, na sua saúde como um todo, mas talvez você não precise de toda essa quantidade no seu dia alimentar. Essa supervalorização da proteína, ela começou lá no comecinho com aquelas dietas Atkins, a Paleo também, onde essa quantidade desse nutriente era muito valorizada ali na alimentação. E isso foi se perpetuando até os dias de hoje, onde a gente não tem mais essa prática tão grande assim dessas dietas, mas tem uma hipervalorização desse nutriente na mídia e até mesmo da indústria. E isso acaba trazendo um reforço para as pessoas de que esse é um alimento importante, é um nutriente muito importante. Então, se você tem uma alimentação equilibrada, consequentemente, você tem que ter um consumo maior de proteínas. Mas aí nós não estamos falando da proteína que tem na comida específico, por exemplo, da proteína que tem nas carnes, ovos, leites derivados, ou então nas leguminosas, feijão, ervilha, mas principalmente de alimentos que são fortificados como proteína. Então, hoje em dia, não é interessante se você toma, por exemplo, um iogurte, mas tem que ser um iogurte fortificado com proteína. Mas será mesmo que precisa de toda essa quantidade? Provavelmente não. Porque quando a gente fala de recomendação de proteína, uma pessoa ela precisaria que não seja um atleta de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. Se a gente for parar para pensar, uma quantidade pequena, um atleta poderia chegar em 2 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. Ainda assim, nós precisamos avaliar quais são as condições individuais. Então, você tem algum tipo de doença ou não, que essa proteína em excesso pode te trazer prejuízos, por exemplo, tem algum problema renal, provavelmente a gente vai ter que equilibrar esse consumo e aí avaliar com exames para ter uma orientação mais adequada, personalizada. Por isso que se entupir de proteína não vai ser a solução, até porque esse consumo excessivo, se você passar essa quantidade no seu dia, apenas vai gerar uma reserva de energia maior. A gente não vai conseguir fazer mais músculo. Isso é puramente uma ilusão e algo que é passado. Que se você quer aumentar músculo, então unicamente você tem que comer proteínas. Não. Assim como você ter esse ganho de peso através de outros nutrientes, a proteína vai ter o mesmo caminho, ela vai fazer o mesmo papel nesse processo de aumento de reserva de energia. Então, se você consumir a mais do que você precisa, além de você gerar uma sobrecarga para os seus rins, para o seu fígado, você vai também gerar aí um aumento de gordura no seu corpo, porque você está consumindo energia a mais do que você precisaria. Não necessariamente você vai aumentar a sua produção de músculos. Então, esse é um ponto muito importante para você lembrar quando você pensar que está comendo pouca proteína no seu dia. E aí é importante a gente avaliar o que compõe o seu prato para você ter essa conclusão de que você está comendo pouca proteína. Em que você está se baseando? Você consultou um profissional para saber se esse consumo está adequado ou não? E aí um profissional, principalmente nutricionista, que são os profissionais capacitados para fazer essa análise.
Aí a gente consegue identificar se você está comendo o suficiente ou não. Mas sempre lembrar que o excesso nunca vai ser um caminho benéfico. Quando a gente tem esse consumo mais aumentado de um único nutriente, a gente acaba deixando de prestar atenção em outros nutrientes que são importantes tanto quanto. Então, deixa-se de se ter um consumo adequado de gorduras ou então de carboidratos, de fibras também, principalmente, porque normalmente alimentos que têm uma quantidade grande de proteína vai ter uma quantidade muito pequena de fibras. E aí é onde a gente pode ter casos de constipação. Então, seu intestino vai deixar de funcionar adequadamente. Fica com um trânsito mais lento. E aí, vitaminas e minerais, então, nem se fala. Então, a gente acaba negligenciando uma outra grande parte de nutrientes que são muito importantes. Uma forma de você ter esse consumo mais equilibrado dessas proteínas também é você pensar em combinar essas proteínas, tanto de origem animal, com outros grupos alimentares. Então, uma proteína vinda de origem animal, então seria, por exemplo, carnes, ovos, leites e derivados. E nós temos também as proteínas vegetais, que seriam as leguminosas. Então, ervilha, lentilha, soja, grão de bico são alimentos que têm uma quantidade de proteínas interessantes. Combinar isso no seu prato, no seu dia a dia, com outros alimentos que sejam ricos em fibras, que tenham uma quantidade interessante de carboidratos, então frutas, verduras, legumes, cereais, raízes e tubérculos, também pode ser muito interessante para você manter esse consumo equilibrado. E aí uma sugestão, tente minimizar o consumo dos industrializados, então aqueles alimentos que são muito fortificados com proteína. Talvez num dia a dia mais prático, podemos até pensar em incluir. Mas sempre que você optar por uma alimentação mais natural possível, seria muito interessante para o seu corpo, para a gente garantir que você tenha esse equilíbrio no seu consumo alimentar. Bom, a proteína é um nutriente extremamente importante e interessante para você incluir no seu dia a dia, mas sozinha ela não vai ter todos esses benefícios que o seu corpo e a sua saúde precisam. Então, tente equilibrar esse consumo de proteínas dentro de uma alimentação equilibrada e com outros nutrientes e com outros alimentos, sempre analisando o contexto que você está inserindo e analisando para você, não comparando com outras vivências e com outras realidades. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e encaminhe para aquela pessoa que você sabe que se preocupa um pouquinho além do que seria adequado no consumo de proteínas. Nos vemos no próximo vídeo.